Tudo bem, pessoal do nono ano? Bom, hoje a gente vai começar falando, tá, de um conteúdo que ele é a sequência do último conteúdo da aula anterior, né? A gente falou de grandezas diretamente proporcionais e hoje a gente vai falar de grandezas inversamente proporcionais, tá? Inversamente proporcionais. Bom, a grandeza direta é aquela que quando uma grandeza aumenta, a outra também aumenta, né, na mesma proporção, e quando uma diminui, a outra também diminui na mesma proporção. Na inversamente proporcional é o contrário, tá? Quando uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção. Quando uma diminui, a outra aumenta na mesma proporção, tá? Eu já vou partir direto para a regra de 3, tá? E vou explicar esse exemplo aqui para a gente entender. Vamos lá. Um automóvel desloca-se a 60 km por hora e demora 3 horas para chegar ao seu destino. Se esse mesmo automóvel estivesse a 90 km por hora, ou seja, esse automóvel agora está mais rápido, tá? Uma velocidade maior, quanto tempo levaria para completar o mesmo percurso? Bom, se o automóvel está mais rápido, vai demorar menos tempo, ó. Um aumentou, né, a velocidade, e o tempo vai diminuir, inversamente proporcional, tá? Para resolver pela regra de 3, conforme já tinha explicado para vocês, né, a gente vai criar duas colunas, tá? A primeira coluna vai ser do quilômetros por hora, e a segunda coluna vai ser das horas, tá? Então, se o carro ele está a 60 km por hora, ele vai demorar um tempo de 3 horas. Se ele estiver a 90 km por hora, ele vai demorar X, tá? Vai ser mais rápido, lembre? Ó, aumentou, esse valor vai diminuir. Ó, as setinhas estão em sentidos contrários, então é inversamente proporcional. Tudo bem? Então, como é que a gente resolve, pessoal? Na direta, a gente resolvia em X, né? Na inversa, a gente resolve assim, ó, em linha reta. Esse com esse e esse com esse, tá? Então vai ficar assim, 90 vezes X, 90x. Tudo bem? E aqui 60 vezes 3. Resolve ali o 60 vezes 3, né? 60 vezes 3 dá 180. E agora o 90, que está multiplicando, passa dividindo. 180 dividido por 90, 2. Ou seja, esse automóvel, numa velocidade maior, ou seja, uma velocidade de 90 km por hora, vai demorar 2 horas para completar o mesmo percurso, tá? Então é isso, pessoal. Assim que resolve, tá? Grandezas inversamente proporcionais por regra de 3. Acho que é tranquilo, tá? Tem uns exercícios sobre isso lá na folhinha. Dá uma olhada e qualquer dúvida podem chamar. Tudo bem? Só mais uma coisinha agora. Na segunda parte da folhinha, vou aproveitar o mesmo aqui, eu coloquei para vocês ali as grandezas não proporcionais. Bom, nem sempre as grandezas, elas têm proporções, tá? Ou seja, nem sempre aumenta na mesma proporção, ou diminui na mesma proporção, ou é inversamente, né? Uma aumenta e outra diminui na mesma proporção. Às vezes tem uma que não, às vezes tem grandezas, né, que não tem proporção, não tem como fazer um cálculo matemático, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Vamos dizer que é um jogo de futebol, tá? Então aqui no jogo, ó, tem o tempo e tem os gols, tá? Nesse jogo, nos primeiros 30 minutos, saíram 2 gols, tá? Se eu triplicar o tempo agora, eu quero saber nos 90 minutos, vai triplicar o número de gols? Ó, de 30 eu passei para 90. Vai triplicar o número de gols aqui? Vai para 6 gols? Não, pessoal, não tem como garantir, né? Ou seja, essas grandezas não são proporcionais, tá? O tempo do jogo não influencia no número de gols. Então, essa aqui não é proporcional, tá? Lá na folhinha também tem outro ali mostrando que não é proporcional. Por exemplo, tá? Vamos dizer que no primeiro ano, eu vou lá no parque 5 vezes, tá? Se eu pegar aí
duplicar aqui agora ir para o segundo ano, né? Aumentou, agora são 2 anos. Isso não garante, pessoal, que eu vou duplicar aqui também, que agora eu vou 10 vezes no parque, né? Tudo bem? Porque o parque depende da pessoa escolher ir ou não, né? Então, essa grandeza aqui também não é proporcional. Então, na segunda parte da folhinha, tem que classificar ali alguns probleminhas, né? Se ela é diretamente proporcional, inversamente proporcional ou não proporcional, tá? Dá uma olhadinha lá e qualquer dúvida podem chamar. Por hoje é isso, pessoal. Um abraço e fiquem bem.